Do Senhor Jesus a todos irmãos, eu sou Rafael Santos, estamos mais uma vez aqui no nosso canal para deixar uma palavra de edificação para o teu coração. O nosso texto hoje aqui de referência está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, apenas o verso de número 3. Tá bom? Para nossa meditação, Mateus 24:3 está escrito assim: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, perguntando-lhes: Dize-nos, Senhor, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amém. Amados, diante deste versículo bíblico que nós acabamos de ler, eu quero deixar uma rápida reflexão para a tua meditação. Neste texto de Mateus capítulo 24, a qual nós lemos, era a Semana da Paixão. Aqui é o sermão profético. Após isso seria a semana a qual Jesus seria crucificado. E Jesus aqui está num sermão profético, um sermão escatológico. Estando ele com seus discípulos no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram a Jesus em particular, em secreto, e perguntaram a Jesus dizendo: Dize-nos, Senhor, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amados, diante desta interrogativa dos discípulos, nós aprendemos algumas lições, porque a Bíblia diz que nós, como cristãos, que não nascemos da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós que fomos gerados de novo para uma viva esperança, nós sabemos que o nosso Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, está no céu. A nossa cidadania também está no céu. Nós somos cidadãos do céu, porque somos peregrinos em terra estranha. A nossa pátria também está no céu. A nossa morada também está no céu, porque Jesus diz que foi preparar morada. E a Bíblia diz também que a nossa herança, a nossa recompensa está guardada com Deus no céu. E o nosso nome também está escrito no livro, lá nos céus, no livro do Cordeiro. Então nós somos peregrinos em terra estranha. Então, nesta última hora que nós estamos vivendo na terra, nós temos que viver com os pés no chão, com os pés na terra, mas com a nossa cabeça no céu, com os pés na terra, mas com o nosso coração nas coisas do alto. Mas diante desta palavra, eu quero dizer aos irmãos que alguns crentes, alguns irmãos, a gente analisando em um contexto geral, tem sido tomado por um esfriamento espiritual, por uma dubiedade, por uma dúvida, por uma frieza espiritual. Nós vemos que muitos crentes estão tão mundanos, estão tão carnais, estão tão apegados com as coisas deste mundo e com as coisas desta vida, que muitos já não têm mais o interesse, a vontade
a curiosidade de saber sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do alto, sobre as coisas futuras, sobre os sinais da vinda do Senhor e do tempo do fim, o que se sucederá, o que acontecerá. Muitos já não têm esse interesse. Existem muitos crentes que estão como Sara, a esposa de Abraão, já está tão velha de idade que já não acredita mais na promessa da vinda do Senhor. Existem muitos crentes que já estão tão velhos. Eu tenho 20, 30, 40, 50 anos de crente, mas já não acredita na promessa. Está como Sara, duvidando daquilo que Deus tem falado e prometido. Mas aqui nós vemos, amados, o interesse nos discípulos de conhecer sobre o tempo do fim, sobre as coisas que iriam acontecer. Nós vemos hoje, querido, as pessoas perderam o interesse, o desejo, a vontade em examinar as Escrituras, em saber daquilo que o Senhor nos prometeu, o que vai acontecer, que é os sinais que nós já estamos vendo, que é o tempo do fim, porque os discípulos que interrogaram a Jesus chegaram nele e perguntaram. Então nós não estamos vendo na igreja, na irmandade, nos irmãos, um interesse pelas coisas de Deus, pelas coisas do alto, pelas coisas que o Senhor disse que brevemente hão de acontecer, os sinais da tua vinda, o que sucederá o tempo do fim. Os discípulos despertaram neles essa curiosidade, eles chegaram em Jesus em particular para perguntar para Jesus, para aprender de Jesus. Mas nós vemos que muitos dos nossos irmãos estão perdendo esse interesse porque estão com os seus pés e com as suas cabeças nesta terra. Mas Charles Spurgeon disse: quanto mais da terra você cobiçar, menos do céu você vai desejar. Mas quanto mais do céu tiver em você, menos da terra você vai desejar. Então, nesta última hora, eu te convido, não seja um crente carnal, mundano, materialista. Não coloque o seu coração e a sua esperança em Cristo simplesmente nas coisas deste mundo, desta vida, porque a palavra diz: se a nossa esperança estiver em Cristo apenas nas coisas deste mundo e desta vida, nós somos dos mais miseráveis de todos os homens. Então tire o seu coração, a sua mente aqui da terra, das coisas deste mundo. E a palavra nos ensina: buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra. Então eu te convido, meu irmão, que o Espírito Santo, através desta mensagem, possa despertar você a curiosidade de buscar das coisas do alto. Não seja um crente terreno, mas a sua pátria está no céu. Tenha curiosidade como os discípulos. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Alguns sinais já estão aí. Ainda não é o fim, ainda não é o princípio das dores, mas nós estamos visto muitos sinais acontecendo e muitos crentes estão dúbios, duvidosos, desapercebidos, dormindo o sono da indolência. Mas eu te com muitos perderam o interesse pelas coisas de Deus, pelas coisas do alto. Muitos perderam a alegria da salvação. Muitos já não têm mais interesse pelas coisas de Deus. O amor de muitos tem se esfriado, a fé de muitos também tem se esfriado, mas eu te convido diante desta palavra. Tenha interesse pelas coisas do alto, busque as coisas do alto. A sua pátria está no céu. Jesus disse: quando todos estes sinais e estas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça, não tenha medo. Levantai a vossa cabeça, olhar para o céu, porque a vossa redenção se aproxima. Então, querido, comece a olhar para o alto, comece a se alegrar, comece a se regozijar. Busque ao Senhor enquanto você pode achar, enquanto Ele está perto. Olhe para o céu, porque a nossa redenção, a nossa libertação, a nossa salvação para sempre, ela se aproxima. Então, que nessa
nesta última hora você possa buscar o Senhor para que Ele venha despertar no seu coração o desejo pelas coisas de Deus, pelas coisas do alto, querido. Em nome de Jesus, é o pedido da minha alma ao Senhor para que Ele te desperte nesta última hora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.